Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Amém, graças a Deus. Bom dia, meus queridos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. É uma alegria muito grande mais uma vez estar com os queridos, trazendo a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 65. O Salmo de número 65 é a continuação da nossa exposição durante os domingos de manhã. Semana passada, o pastor Carlos expôs o Salmo 64. A minha missão nessa manhã é expor aos irmãos o Salmo de número 65. Este é um salmo que fala de gratidão, mas que fala também sobre bênçãos, sobre o perdão do nosso Deus e sobre a sua providência. É um salmo que traz esperança aos nossos corações. Antes de fazer a leitura, gostaria de fazer a contextualização deste salmo, mostrar aos irmãos o contexto em que Davi escreve este salmo. Como já disse, esse salmo ele foi escrito por Davi. Davi escreve esse salmo com o intuito de que o povo cantasse esse hino, cantasse esse salmo nos momentos de alegria, nos momentos de fartura. Este salmo foi escrito possivelmente para que fosse entoado logo depois dos dias de colheita, quando os celeiros estavam cheios. O povo então se reunia e adorava a Deus, celebrando a fartura que Deus havia dado ao seu povo. E eles faziam isso, adorando ao nosso Deus no templo, com hinos, com sacrifícios e votos. Afinal, a fartura do nosso Deus estava sobre as suas vidas. Uma das características do povo de Deus também nesse contexto era que todos eles, se não a maioria, eram agricultores ou cuidavam de animais. O meio deles subsistirem naquela condição desértica na qual eles estavam era pelo fruto da terra e era pelo fruto dos animais. Então a criação que eles tinham garantia a sua subsistência. A partir disso, nós podemos entender que não existiam grandes latifundiários, grandes homens com grandes rebanhos. Normalmente, o povo de Israel consistia em pequenas criações, em pequenas plantações, com raras exceções de alguém que tinha mais abundância na sua plantação. Essas plantações e criações, então, eram comuns a todo o povo de Israel. E quando então Davi chama o povo à adoração a Deus por conta da provisão dada, visto que agora a colheita havia sido feita, então Davi está convocando todo o povo de Deus, uma convocação nacional. Eles tinham as suas reservas não para muito tempo, então a preocupação a respeito do que eles viriam a comer dos outros dias sempre estava no seu coração. E aí então eles sempre estavam preocupados a respeito de como e o que eles comeriam, o que eles teriam para a sua subsistência. É nesse contexto então que Davi escreve este salmo, para trazer ao povo o espírito de gratidão em meio à fartura que Deus havia dado a eles. Davi escreve nos mostrando que Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, pois Ele garantia a colheita, ou seja, garantia a vida assim ao seu povo e dessa maneira comprovava a sua provisão. Esse é o contexto do salmo que nós iremos ler nessa manhã. O salmo de número 65 diz assim: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa de suas iniquidades se prevalecem as nossas transgressões. Tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais.
Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso as dispõe. Regando-lhes os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu o amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós estamos aqui diante da sua santa palavra. Esse é o momento em que nós, Pai, suas criaturas, respondemos ao chamado que o Senhor fez a cada um de nós para prestar-lhes culto, ó Deus. Que nesse momento nós possamos ser edificados, ó Deus. Que o Senhor me use, Pai, a despeito do meu pecado, que eu possa ser instrumento nas suas mãos. Peço aos queridos que estão acompanhando, Pai, essa mensagem das suas casas, que o Senhor os edifique, abra seus corações, mente e ouvidos para aquilo que o Senhor tem para trazer às suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Em dezembro de 1848, surgiram casos de cólera nos Estados Unidos. Acredita que a doença tenha sido trazida de navio por imigrantes em Nova Orleans, onde aproximadamente 3.500 pessoas morreram. Depois, a doença se espalhou rapidamente por todo o país. O ar leve e úmido do inverno era favorável para que a doença se propagasse a toda aquela nação. Entre março e abril de 1849, a doença chegou de forma arrasadora em Nova York. Havia medo em todas as pessoas pela morte. Em um instituto onde Fanny Crosby morava, um homem desconhecido pediu abrigo. Ele não tinha onde ficar e ele precisava de assistência, principalmente por conta do frio. Alguns dias depois dele chegar, ficou muito doente. Foi levado às pressas ao hospital e morreu. A causa da sua morte foi cólera. Neste momento, o pânico tomou conta de todo aquele instituto e de toda aquela cidade, pois a chance do vírus da cólera estar próximo deles era real. Na semana seguinte, o primeiro caso de doença surgiu entre os estudantes daquele instituto onde aquele homem ficara hospedado. Uma das adolescentes mais novas daquele instituto acabou falecendo. A partir desse fato, Fanny Crosby se viu obrigada a ajudar as pessoas que estavam sofrendo naquela situação e se voluntariou como enfermeira para ajudar os médicos a aplicarem os medicamentos nos doentes e ajudar em tudo o que fosse necessário. Certo dia, Fanny adentrou ao quarto onde estavam os doentes e esbarrou o seu pé em um objeto que foi instantaneamente identificado por ela como um caixão. Nesses dias, Fanny agradecia a Deus, mais uma vez, por ter nascido cega, pois não veria todo aquele sofrimento. Quando nós vemos o contexto em que Fanny Crosby, uma mulher que nasceu nos Estados Unidos, estava, e como o vírus da cólera causou tanto estrago nos Estados Unidos, e nós olhamos para os nossos dias, nós percebemos que as realidades são muito parecidas. Nosso país, o nosso planeta não estava pronto para receber um vírus como esse. Nós não temos hospitais o suficiente, não temos médicos suficientes, não temos o sistema de saúde que possa oferecer às pessoas um cuidado. Nós percebemos o tamanho da nossa fragilidade. E quando nós olhamos a esse vírus que está chegando no nosso país, nós podemos até nos perguntar: como nós podemos ser gratos nesse contexto? Como nós podemos sustentar dentro de nós um coração grato? Muitos de nós temos as nossas despensas cheias de comida, cheias de alimentos, mas existem pessoas que já não têm mais o que comer e que já também não podem mais sair para os seus trabalhos. E agora? Como nós podemos ser gratos nessas circunstâncias?
É verdade que nem sempre conseguimos ser gratos a Deus pelo que já vivemos ou pelo que estamos vivendo. Pode até um descrente nos perguntar: como podemos ser gratos a um Deus que permite tanto sofrimento neste mundo? Mas como dizia Martinho Lutero, ensinamos melhor aquilo que precisamos aprender. Este salmo é um salmo que tem o intuito de convocar toda a nação, todo o povo de Deus, à gratidão a Deus. Este salmo nos mostra como nós podemos ser gratos ao nosso Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. O tema desta manhã é gratidão pela vida. Davi convoca o povo de Deus a ser grato pela vida. Este salmo ele se divide em 3 partes. A primeira parte nós podemos falar que é um motivo pelo qual nós somos gratos. O primeiro motivo então é que como a graça de Deus age em nossas vidas. A segunda parte desse salmo, do versículo 5 ao versículo 8, nos mostra como nós podemos ser gratos a Deus, tendo em vista o seu poder. E em terceiro lugar, do versículo 9 ao versículo 13, o motivo de nós sermos gratos ao nosso Deus pela provisão dele em nossas vidas. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes, e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Esses 4 primeiros versículos, o salmista está chamando o povo de Deus a confiar na graça do nosso Deus. O nosso primeiro ponto é a graça de Deus que nos perdoa. A graça que nos perdoa. O salmista está convicto que em Deus nós temos o nosso perdão pelos nossos pecados. Quando nós percebemos que nós não conseguimos vencer os nossos pecados com as nossas próprias mãos, com as nossas forças, somos imediatamente levados a clamar pelo Salvador. E a graça é um dos atributos do nosso Deus. É ela que nos possibilita que criaturas tão pequenas e frágeis possam mais uma vez se achegar aos braços do Pai. Durante muito tempo, ao longo de toda a história do povo de Israel, o povo de Deus encarou os mandamentos de Deus de uma maneira equivocada. Eles o viam simplesmente como regras a serem obedecidas. Mas quem de nós que está ouvindo essa mensagem consegue cumprir todos os mandamentos do nosso Deus? Dia após dia nós o desobedecemos, dia após dia nós caímos e nós precisamos de perdão. E o povo de Israel encarou as ordenanças do nosso Deus simplesmente como coisas a se fazer, uma perspectiva totalmente legalista diante dos mandamentos de Deus. Quando, na verdade, os mandamentos e a lei de Deus têm o objetivo principal de nos trazer de volta ao nosso Deus, de olhar para as nossas vidas, reconhecer o nosso pecado e entender que nós precisamos de salvação. É isso que Davi fala quando toda a humanidade, por conta do seu pecado, virá até o Senhor. A graça é um dos principais atributos de Deus. E através dela nós temos o perdão do nosso Deus. O primeiro motivo que nós temos para ser gratos a Deus é a graça que nós recebemos pelo perdão do maravilhoso Deus. Esse perdão se dá de 2 maneiras. O primeiro perdão que nós temos é o perdão judicial. O que é o perdão judicial? O perdão judicial, ele vem de Deus. Ele independe da nossa vontade. E ele se dá no momento da nossa salvação. Então, esse perdão judicial, ele perdoa o nosso pecado do passado, do presente e do futuro, e nos garante em Cristo a vida eterna. Esse perdão não depende de nós. Mas existe uma segunda modalidade de perdão, que é o perdão paternal. O perdão paternal é o perdão que vem de Deus, à medida que nós, pecadores, nos achegamos à sua santa presença com os nossos joelhos dobrados e pedimos perdão e confessamos os nossos pecados e buscamos por purificação.
Esse perdão paternal tem muito a ver com a nossa vida devocional. Tem muito a ver com o nosso Deus nos possibilitar o chamar de Pai, que nos chama para perto, que nos purifica, que nos limpa. Tem a ver com a nossa intimidade com o nosso Deus. O perdão judicial, ele vem de Deus. O perdão judicial, ele já te alcançou, querido. O perdão paternal é o perdão que nós precisamos pedir todos os dias, para que o cuidado de Deus, a graça de Deus em nos perdoar esteja sobre nós. O salmista está confiante de que Deus perdoa os nossos pecados. A nossa condição natural, queridos, é nos afastar de Deus, principalmente quando pecamos. Simplesmente você pode olhar para trás nas Escrituras, lá em Gênesis capítulo 3, e ver quando Adão e Eva desobedeceram ao nosso Deus. A primeira reação que eles tiveram depois da sua desobediência foi fugir de Deus. Eles não queriam ver Deus tão cedo. Essa é a nossa condição natural. Quem de nós, quando peca, fica torcendo, eu preciso estar com Deus? O nosso coração tem a tendência de nos levar para mais longe de Deus. Mas nós somos chamados a vir para Deus, a ir até Deus e buscar o seu pleno perdão. Nós fazemos isso, nos afastamos dele, porque achamos que Deus não nos quer ver tão cedo. E se ele nos encontrar, irá querer acabar com a nossa vida. Querido, se Deus precisasse de algum motivo para acabar com a nossa vida, ele já teria feito isso há muito tempo por conta do nosso pecado. Nós lembramos lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isaías, capítulo 6, versículo 7, registra assim, que a sua culpa, a nossa culpa, é tirada e o seu pecado é expiado. Temos a permissão em Cristo Jesus de chamarmos o nosso Senhor Todo-Poderoso de Pai. O salmista continua dizendo que bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Esses abençoados, queridos, são esses escolhidos, bem-aventurados, aqueles a quem Deus chama para perto, chama para o seu cuidado, chama para o seu amor. Abençoados aqueles a quem Deus chama para a sua casa. Há sempre uma porção de coisas boas na casa do nosso Deus, na sua mansão celestial. Bênçãos espirituais são dadas em plena medida a pecadores perdoados. Nós somos gratos a Deus pela graça que Ele nos dá em nos perdoar pelo nosso pecado. Mas também somos gratos ao nosso Deus pelo poder que Ele tem em transformar os contextos. E esse é o nosso segundo ponto, o poder que transforma. Versículo 6 a versículo 8 dizem assim, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. O salmista, da mesma maneira que estava confiante na graça de Deus em perdoar o nosso pecado, ele está confiante da mesma maneira de que o poder de Deus pode transformar todo e qualquer contexto. O nosso Deus é aquele que doma a terra e controla os mares e oceanos, que fende montanhas e colinas, que acalma tempestades e o ímpeto das ondas e das multidões. O salmista está confiante de que o nosso Deus pode transformar todo e qualquer contexto. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Abraham Kuyper diz assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo, meu querido. Todas as coisas já criadas são do nosso Senhor. Ele tem soberania sobre todas elas, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todos que estão à sua volta. O nosso Deus tem soberania sobre toda a sua criação.
Colossenses capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20, nos lembra: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O nosso Senhor tem poder para transformar todo e qualquer contexto. Semana passada eu estava assistindo um filme com a minha esposa. O nome desse filme é Invencível, o caminho da redenção. Já fica a indicação para os irmãos. Esse filme trata sobre a história de Louis Zamperini. Zamperini, ele servindo o exército dos Estados Unidos como piloto, ele estava na Segunda Guerra Mundial e ele foi capturado pelos japoneses. E ele ficou 3 anos dado como morto. As pessoas achavam que ele havia morrido, mas ao longo desses 3 anos ele estava sendo torturado pelo exército japonês, como prisioneiro do Japão. Zamperini então é resgatado pelo exército americano e ele volta para sua casa com uma série de traumas. Ele fechava os olhos, ele lembrava do terror das torturas que ele havia passado, das bombas que haviam estourado perto dele, das pessoas que ele havia visto morrer. Zamperini enfrentava muitos problemas, até que ele se encontra com Cíntia, uma mulher a qual ele se apaixona, uma mulher cristã. Mas Zamperini enfrentava muitos problemas com álcool e lutou durante muito tempo contra aqueles traumas, a ponto de acordar no meio da madrugada, querendo acabar com a vida da sua esposa Cíntia. Zamperini e Cíntia tiveram então uma filhinha e a situação foi ficando a cada vez pior. Zamperini começou a gastar o dinheiro que eles tinham, as suas economias, com investimentos furados. Começou a gastar toda a sua economia com bebida. Começou a gastar todo o seu dinheiro, dinheiro que seria fundamental para a sua subsistência, tendo em vista que ele não conseguia arrumar um emprego. Mas a sua mulher Cíntia, desesperada por ver a situação do seu então marido, ela busca em Deus a transformação daquele contexto. E ela começa a orar e a pedir dia após dia pela vida de Zamperini. E ele não queria saber de igreja. Ele odiava, ele pensava que igreja era o lugar onde homens roubavam dinheiro de outros homens. E ele tinha garantido para ela que ele nunca pisaria em uma igreja. Depois de muito orar, depois de muito convidá-lo à igreja, Zamperini então escuta o convite da sua mulher e eles vão até um culto. Neste culto estava pregando um jovem pastor chamado Billy Graham. Durante a pregação daquele homem, Zamperini ouve aquela mensagem e o Cristo fala ao seu coração. E ele se arrepende dos seus pecados e ele entrega a sua vida a Cristo Jesus. A vida dele foi transformada. Zamperini depois constrói um instituto onde ele poderia ajudar meninos que haviam abandonado a escola, como eles poderiam se reintegrar à sociedade, conseguir um trabalho, mas principalmente conhecer a Cristo Jesus. A vida de Cíntia foi transformada. O poder de Deus se provou suficiente para transformar a casa e o cenário daquela família. O poder de Deus, queridos, pode transformar qualquer contexto, pode transformar a sua casa, pode transformar o cenário político do nosso país, pode transformar o cenário que o Covid trouxe ao nosso país. O nosso Deus tem poder sobre todas as coisas, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não se desespere, tudo está no controle do nosso Deus. O salmista confiava no poder de Deus, e ele entendia que esse poder de Deus era mais um motivo pelo qual ele deveria ser grato, e esse é mais um motivo pelo qual nós devemos ser gratos. Se o primeiro motivo que nós somos gratos ao nosso Deus é pela graça que nós recebemos, pelo perdão dos nossos pecados, e o segundo motivo é pelo poder que transforma,
O terceiro motivo da nossa gratidão ao nosso Senhor é pela sua providência que sacia. Do versículo 9 ao versículo 13 dizem assim: Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso as dispões. Regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. O terceiro motivo, queridos, da nossa gratidão ao nosso Deus, é pela provisão que nós temos no nosso Senhor. A última seção deste salmo se volta então para uma profusão da provisão divina para as suas criaturas. Nós vemos, lendo este salmo, que o salmista destaca que a chuva vem do nosso Deus, que a terra a qual eles plantariam é do nosso Senhor, que a semente foi dada pelo nosso Senhor, que o fruto daquela terra era a provisão do nosso Senhor. O clímax de todo esse processo da colheita e da plantação é que a colheita, ela é dada pelo próprio Deus, é a provisão do nosso Deus. Deus, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Deus sacia toda a sua criação com a sua providência divina. Nada vem de nós, é tudo dele e para ele. Aquilo que ele nos deu é para louvor e honra da sua glória. A sua provisão é dele. Tudo que nós temos é dele. Nós somos neste mundo, queridos, mordomos que administramos a despensa do nosso Deus. Aquilo que você tem na sua casa não é seu, é do nosso Deus. E como você tem usado isso? Você tem ajudado aqueles que têm precisado? Você, quando olha para as suas prateleiras cheias de comida, você pensa naqueles irmãos que não têm nada? Nós somos chamados a administrar aquilo que pertence ao nosso Deus. E Davi entendia isso quando ele escreve esse salmo. Ele entendia que a provisão de Deus sacia não somente as nossas prateleiras, a nossa despensa, mas sacia a nossa alma. A ênfase desse texto, na sua última parte, na sua última perícope, é sobre a chuva, de como aquela água cairia do céu e traria vida à terra. Sem chuva não existe vida, querido. Se tem algum amigo ateu que você conhece, manda ele trocar de serviço, manda ele ser agricultor. Não tem como esse cara continuar não acreditando em Deus, porque a chuva depende do nosso Deus. Por mais tecnologia que nós temos hoje, nós não conseguimos controlar a chuva. Nós dependemos da ação e da providência de Deus. Tudo vem do nosso Senhor. Aonde não existe água, não tem vida. Nós, criaturas frágeis que somos, não conseguimos passar 3 dias sem água. A água traz vida aonde quer que ela vá. Mas a chuva nessa última perícope, ela é simplesmente uma sombra da providência divina que nós temos em Cristo Jesus. Cristo é a água viva, e Ele nos diz que quem dele beber nunca mais terá sede. Cristo é o pão da vida, e Ele nos diz que quem come dele nunca mais terá fome. Ele mata a fome da nossa alma. Cristo é a videira verdadeira, e aquele que permanece nele terá vida. Queridos, como nós podemos ser gratos em um contexto totalmente atípico, num contexto de sofrimento, de doença, de vírus? Nós somos chamados a ser gratos por aquilo que Cristo é nas nossas vidas. Cristo nos dá vida, Cristo faz com que nós tenhamos vida mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias em que nós não temos o que comer, nos dias que nós não temos o que beber, mas Ele nos garante que a nossa alma está farta, porque Ele é quem nos dá vida. O que fazer então, queridos? Permaneçamos nele, é Ele quem nos dá vida. Fanny Crosby, uma mulher que viveu nos Estados Unidos, eu contei um pouquinho da história dela, isso está na sua autobiografia. Fanny Crosby, ela
uma mulher americana que nasceu cega, criada num instituto para cegos, mas ela tinha a sua alma saciada pela providência de Deus, a ponto dela, naquele momento, quando ela estava naquele hospital, cercado por morte, ela agradece a Deus pela sua provisão, pelo fato dela ter nascido cega. Pelo que nós somos gratos, queridos? Qual tem sido o motivo da sua gratidão? A nossa gratidão é a única senão Cristo Jesus. Tudo o que nós temos é lucro. Se você tem comida, é lucro. Se você tem roupa para se vestir, é lucro. Mas a providência não se trata das coisas desse mundo. A providência se trata do Cordeiro de Deus que foi morto em meu e em seu lugar, para que assim nós possamos ter vida e vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a vida, essa é a água que traz vida do Salmo 65. Fanny Shelby, quando ela tem esse encontro com Cristo Jesus, ela descreve da seguinte maneira: a minha alma foi verdadeiramente inundada com a luz celestial. Eu então saltitei de alegria dizendo, aleluia! A minha alma foi verdadeiramente inundada com a luz celestial. Eu então saltitei de alegria dizendo, aleluia! Queridos, nós não pertencemos a este mundo, a nossa realidade é outra, e quando nós entendemos isso, nós saltamos de alegria, porque a nossa vida não pode ser tirada por ninguém, porque a nossa vida foi dada por Cristo Jesus. Para concluir, queridos, nós vemos no Salmo 65, que nós temos pelo menos 3 motivos para agradecer ao nosso Deus. A graça como Ele perdoa os nossos pecados. Não existe pecado o qual o perdão de Deus não esteja sobre ele. O nosso Deus te chama a uma nova vida, querido. Volte-se para Ele. O perdão judicial já está conquistado naquele madeiro. O perdão paternal, que você, ao acabar este culto, dobre os seus joelhos e peça por mais do nosso Senhor Deus. O segundo motivo pelo qual nós agradecemos ao nosso Deus é o poder que Ele tem para transformar os contextos. Querido, eu não sei você, mas eu tenho visto muitas pessoas nas redes sociais se rendendo ao poder de Deus a partir do coronavírus. As pessoas estão percebendo que só em Jesus existe salvação e que nós só podemos depender dEle e que a nossa esperança só pode estar nele. Porque se estiver em qualquer cenário, qualquer coisa deste mundo, nós estamos perdidos. Que nós possamos ser gratos a Deus pelo poder que Ele tem para transformar os contextos. E em terceiro lugar, o terceiro motivo, pela provisão que sacia a nossa alma. Cristo Jesus é aquele em que acaba com a fome da nossa alma, que sacia a nossa sede. Nele nós temos vida. Para terminar, queridos irmãos, Fanny Shelby, ela também escreveu um hino nesse contexto, um hino bem conhecido aos irmãos, e um hino que tem tudo a ver com o Salmo 65. Vou te privar da minha cantoria, então eu só vou ler para você o hino. Diz assim: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho, que me salvou, graça. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo trazem dos céus provas da graça que vem de Deus, poder de Deus. E por último, firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Queridos, que Jesus te abençoe, que você descanse no Salmo 65, e que a paz do nosso Senhor, que excede todo o entendimento, venha guardar seu coração nesses dias, de tal forma a desenvolver em você um coração grato por aquilo que Ele fez por você. Amém.